Olá, crianças, bom dia! Hoje na sala de Geografia nós estamos no capítulo 5, né? O ser humano e a transformação das paisagens. Nós vamos continuar, né? Sobre paisagem, já estudamos na apostila do ano passado, né? E hoje nós vamos falar mais um pouco sobre paisagens, a transformação das paisagens. Então, vocês vão abrir na página 268, vão colocar a data, 21/5/2021. Nós vamos iniciar. O ser humano e a transformação das paisagens. As paisagens mudam ao tempo. Ao tempo. Então, a gente vê uma paisagem, né? Aí vocês veem que estão do modelo, às vezes a gente viaja, passa, observa na cidade mesmo, na nossa cidade. A gente pode observar assim nas ruas, que com o tempo tudo se transforma. Às vezes a gente passa numa rua, tem poucas casas, não tem nenhum prédio, não tem praça, assim, né, em algum local da cidade, não tem. E de repente, aí uns tempinhos, a gente volta lá no mesmo lugar, então a gente vê que tudo se transformou. Já tem alguma coisa a mais ou alguma coisa a menos, então tudo se transforma. Você já observou algumas mudanças na paisagem na sua rua ou no seu bairro? Por que essas mudanças ocorrem? Então, aí vocês, que nem eu acabei de falar, se a gente observar que nem no local onde a gente mora mesmo, de repente alguém constrói alguma casa ou abre um bar, uma padaria, um restaurante, um supermercado, ou às vezes a pessoa, os vizinhos plantam árvores, faz um jardim na frente, então as paisagens mudam, tudo se transforma, ou cortam as árvores, podam as árvores, então há sempre uma transformação nas paisagens. Então as pessoas utilizam diversos elementos naturais para produzir alimentos, roupas, livros, veículos, imóveis ou para construir moradias e escolas. Desse modo, as pessoas vão modificando os lugares. Vamos observar alguns exemplos. Então, aqui, em alguns lugares, áreas de mata são retiradas para a formação de lavouras. Na fotografia, paisagem de mata e lavoura entre os estados da Bahia e do Tocantins. Então, aqui a gente observa que, né, aqui é uma paisagem ela era assim, depois foi na construção, aqui ao lado, a construção de estradas é realizada para que as pessoas se desloquem de um lugar para outro. Acima observamos parte da rodovia dos imigrantes em Cubatão, no estado de São Paulo, 2018. Então, essa imagem aqui foi em 2017, então ela está assim. E aqui, em 2018, ela se transformou, ela ficou de outro modelo. Em alguns rios, o ser humano realiza construções que permitem às embarcações passar de um nível mais baixo para um nível mais elevado no relevo e vice-versa. Essas construções são como elevadores aquáticos e são denominados eclusas. Ao lado, Eclusa localiza em Barra Bonita, no estado de São Paulo, 2017. Então, vocês vão observar essas imagens, essas paisagens, né? E virando para a próxima página, que é 269, as pessoas e os lugares e o tempo. Os lugares são modificados pelas pessoas ao longo do tempo, foi o que eu falei no começo. Por isso, os lugares que frequentamos, como nossa casa, a escola, a rua e o bairro, pode ter sido muito diferente de como são hoje em dia. Observe as diferentes paisagens de um mesmo lugar em duas épocas diferentes. Então, hoje, por exemplo, a nossa escola é de um jeito, a escola modesta. Antigamente era de outro, então mudou a paisagem. Então, com o passar do tempo, tudo se transforma. Então, antigamente não tinha jardim em frente à escola, não tinha banco, não tinha tantas árvores. Hoje, tá, a paisagem da escola, da frente do Modesto, estou dando um exemplo, é assim.
Antigamente era diferente, com o passar dos anos poderá ser diferente, então sempre muda. Então aqui tem duas paisagens, né? Observe as diferentes paisagens de um mesmo lugar em duas épocas diferentes. Então aqui você observa uma igreja de São Francisco de Assis em Ouro Preto, em Minas Gerais, em 1880, que faz muitos anos atrás. Igreja de São Francisco de Assis em Ouro Branco, em Ouro Preto, Minas Gerais, 2015. Então olha a diferença de 1880, que é muitos anos atrás, né, como que era, e em 2015 a transformação da paisagem. Que diferença que tem? O que é que a gente observa que mudou tanto aqui? A gente observa que nessa imagem aqui do ano 1880, que é a primeira paisagem, né? A gente observa que é uma cidade, que a cidade tinha poucas coisas. A gente observa que a igreja, que tinha animais puxando carroça. A gente observa o que mais que tem aqui. Tem cavalo, né, animais, tem carroças. Então, com o passar do tempo, tudo se transformou. Olha a diferença da outra imagem. A outra imagem substituíram as carroças por veículos, por carros, né? E substituíram teve aumento da circulação de pessoas. Nessa imagem aqui, a gente vê poucas pessoas antigamente, e hoje, 2015, que também faz pouco tempo, né, atrás, há 6 anos atrás, teve uma mudança. Olha bem como está essa paisagem. Foi vista faz tempo, há 6 anos atrás. Então aqui o que a gente observa? Que tem bastante carros, né? Tem bastante veículos, tem bastante pessoas na rua, é completamente diferente. Então vocês vão observando que tudo se transforma. Aí vem atividades para a sala. Observe novamente as imagens acima. Você nota alguma diferença entre elas? Quais são? Não, quais transformações você percebe nessa paisagem ao longo do tempo? Então eu falei já bastante coisa, vocês vão responder com vossas palavras, observando as duas paisagens, tá? Quais foram as mudanças, qual é a diferença uma da outra. Então vocês vão anotar aí com suas palavras. Então passando para a próxima página, que é a 270, as paisagens a seguir mostram a paisagem de um mesmo lugar, né, em épocas diferentes. Observa. Então, aqui é no ano 1880 e essa paisagem em 2018. Então, vocês vão observar, sublinhe o nome dos elementos que se modificaram e circule os elementos que não foram alterados nessas paisagens. Então, vocês vão circular o que não foi alterado, né? Sublinhe o nome dos elementos que se modificaram e circule os elementos que não foram alterados. Então, vocês vão observar e vão responder a atividade, tá? Vocês vão circular e vão que foram, não, os elementos que modificaram, vocês vão circular. Os que foram alterados, vocês vão fazer um traço, tá? B. Escreva o nome de 2 elementos novos presentes na paisagem, como na imagem B. Então, vocês vão... O que a gente vê no B? O que vocês observam no B? A gente observa que tem prédios, o que mais? Tem pessoas tomando banho, banhistas. A gente percebe que tem barracas ao lado e outras coisas mais, né? Tem bastante gente. Então aí vocês vão anotar com vossas palavras. Virando para a próxima página, que é a 271, os elementos das paisagens contam a história dos lugares. Então podemos observar as transformações em diferentes lugares do nosso dia a dia. Você já deve ter visto uma praça sendo modificada, um novo prédio sendo construído ou uma casa sendo reformada. Os novos elementos de um lugar, junto aos mais antigos, dão novas características a uma paisagem, transformando-a. Veja na imagem abaixo como um elemento pode nos dar uma ideia de como era um lugar no passado. Então vocês vão observar, né?
e vão responder. Você diria que as construções ao redor da Casa das Rosas parecem tão antigas quanto a Casa das Rosas ou parecem mais recentes? Então vocês vão observar e vão responder. Então o que que a gente observa? As construções ao redor. Então eu não posso falar, senão eu vou falar todas as respostas. Vocês vão responder relacionado à paisagem. A 2, você já presenciou alguma modificação na paisagem do bairro em que você vive? Qual? Então aí no local onde você vive, no bairro onde você vive, teve alguma mudança? Qual foi? Teve alguma transformação? Na página 272, teria que estar na sala de aula para fazer, né? Então vocês vão fazer uma marquinha, um X. Essa página não tem como a gente fazer, vocês fazerem em casa. Assim, teria que estar na sala de aula para a gente conversar bastante sobre isso. Então, eu achei melhor deixar, né, fazer um X, mas é opcional. Se vocês acharem assim que tem condição de fazer, vocês poderão estar fazendo, tá bom? Então, a página vai até a 172. Nós terminamos esse capítulo. Até a próxima aula. Um grande abraço a todos, tá?